Política, cultura, inclusão, diversidade e tudo mais que rola nas ruas e nas redes está aqui. Começa agora CriaCast com Raul Santiago. Vem, que aqui o papo é reto. Salve, salve família, esse aqui é o CriaCast, vamos para mais um papo de cria para cria. O CriaCast é uma produção da Carta Capital com o apoio do programa Bora da Ambev, uma plataforma de inclusão produtiva que vai impactar 5 milhões de brasileiros e brasileiras com oportunidades de emprego e renda até 2032. E a convidada de hoje, galera, é uma pessoa muito especial, né? Que eu já conheço há bastante tempo, que eu respeito, que eu admiro. Eu tô aqui com um currículo escrito, né? Mas eu vou mesclar algumas coisas públicas e das nossas vivências também. Mas eu tô falando, obviamente, da Cecília Oliveira, minha parceirona. Bom demais te ter aqui nesse dia, muito, né? Bom te reencontrar. Incrível, né? Muita história, muita coisa que a gente já viveu aí junto. Deixa eu dar uma lidinha aqui pra galera no copia e cola que eu fiz, pra eles terem uma noção, né? Quem não te conhece tá sem internet, mas é bom sempre trazer aqui uma organização de quem é a pessoa que tá aqui hoje, né? E é uma Belo Horizontina que há mais de uma década, galera, dedica a sua vida é uma profissional, né, de investigação no campo do tráfico de drogas, de arma, de violência pública e se destacou muito aqui no Rio de Janeiro, né, faz isso com excelência enquanto jornalista investigativa. É fundadora do Instituto Fogo Cruzado, né, o maior banco de dados abertos sobre a violência armada, né, sobre a violência armada na América Latina e também uma das cofundadoras do Intercept Brasil, né, que tem tanta importância aqui no nosso país para trazer uma releitura de vários fatos históricos, né, acontecendo aqui na realidade do nosso país. E quando falamos que ela dedica a sua vida ao tema, é dedicação integral mesmo, viu? Em 2005, certo? Concluiu o curso de jornalismo lá na UniBH. Tá certo isso aqui, né? Que a gente vai pesquisando e jogando. E logo que ingressou na pós-graduação em Criminalidade e Segurança Pública na Universidade Federal de Minas Gerais. Na sequência, já na Universidade do Texas, ó, como é que é a pessoa global, né? Estudou políticas de drogas e ainda estudou também como bolsista da Open Society Foundation Política de Drogas em Londres, né? Você fez... É a braba, irmão. Você falou, Cecília é a braba, pega a visão. E com tudo isso, não teve jeito, ela se mudou para o Rio de Janeiro para direcionar sua carreira profissional à cobertura da segurança pública aqui no estado, né? É nesse, porém, que a gente se encontra. Eu cria lá do Complexo do Alemão, né? Também mergulhado nessa vivência da realidade da segurança pública e discutindo uma outra política sobre drogas, papo reto, né? As nossas várias instituições, a gente se conecta, se cruza, né? E estamos aí até hoje, né? E é triste, porém importante, porém bom, né? Ver os afetos que surgem, mas a gente se encontra numa realidade de muito caos, né, Cecília? De muita guerra. Você lembra de onde a gente se encontrou? Eu não lembro, eu tava aqui pensando. Eu tô aqui tentando lembrar onde que foi, assim, a primeira vez que a gente se viu. Pois é, eu não sei se foi pela Maré, Observatório de Favela, algum lugar desse. Você fez coisas mas por ali. Mas tinha ali o Circulando, acho que foi pelo Circulando no do Alemão. Raiz em Movimento, é possível. Porque o Raízes fazia alguns encontros. Sim, sempre promoveu coisas assim, que traziam pessoas diversas pro rolê. É possível que seja em algum Circulando. Incrível, né? Incrível demais. Eu queria, pra gente já entrar nessa conversa, né, perguntar como foi pra você, né, como foi o processo de uma mulher cristã, filha de pastora, correto isso, né? Tratar das complexidades de segurança pública sem se deixar enviesar, porque é meio difícil, né? Como é que foi esse processo? Nossa, essa pergunta aí daria um livro. Muito bom. Porque eu lembro que eu formei em jornalismo e na época que eu estava fazendo a especialização em criminalidade e segurança pública, eu fazia simultaneamente teologia. Nossa, essa eu não sabia. Pois é, olha aí, vivendo e aprendendo. Uau. Então, era realmente uma coisa assim, complexa. E era uma época em que eu ainda estava muito dentro da igreja, né? Porque ali a minha mãe converteu cedo e depois, com a morte do meu pai, quando eu tinha ali uns 12 anos, foi que ela teve, vamos dizer assim, o monopólio da criação da gente, porque com meu pai ainda tinha alguma disputa, porque meu pai era católico. Então, assim, eu não sei se o pessoal que está ouvindo tem noção da complexidade que era essa disputa entre crentes e católicos ali
no início de 1990, porque Nossa. eles se estranhavam muito. Que curioso. Então a casa era um pouco rachada. E aí eu fiquei ali na igreja adolescência, início da juventude, que foi quando eu ainda cursei teologia. É isso. Aí minha mãe foi ordenada pastora. Eu Nossa. me perdi um pouco. Incrível, incrível. E você acha que, né, nesse fluxo que você seguiu, você percebe que o debate da violência é uma narrativa que move muito a questão religiosa? Eu acho que sim, por alguns motivos. A maioria das pessoas pobres são muito religiosas. Sim. Né? As pessoas precisam de fé para poder aguentar o tranco que é ser pobre nesse país. E as igrejas têm um papel muito importante nas periferias, nas favelas, que é onde você corre com um menino doente, quando você precisa pagar uma conta atrasada porque vai cortar, quando você precisa de uma cesta básica. É na igreja que você corre. Sim. Então as igrejas são muito importantes. O que significa também que são esses lugares que acolhem as pessoas vítimas da violência. Que é isso, tá no bairro pobre, é onde tem gente morrendo. Sim. Então, assim, elas são também importantes nessa acolhida das pessoas que são vítimas da violência. Os membros dessas igrejas morrem, Sim. né? Então, tem essa conexão com a igreja para superar o desespero da vida cotidiana, mas também depois para superar a dor. As pessoas se convertem muito e se apegam muito para poder superar a dor da perda muito violenta. Então a igreja é muito, muito importante dentro desse cenário. E também porque tem um papel social importante. Quem mora em periferia, em favela, sabe que tipo equipamento de cultura Sim. é muito raro. E assim, as pessoas gostam de conviver, de ter a sua vida social. Então, assim, rico vai no clube, vai jogar tênis junto, tem dinheiro para ir num show. E, assim, essa catarse coletiva, muitas das vezes, para o pobre acontece na igreja. Porque é onde você tem o acolhimento, então você tem o chá das senhoras, se une para poder fazer o almoço de domingo. Sim. Tem o culto de sábado, o cachorro quente dos jovens. Então tem essa função social também. Então, assim, eu tenho muitas críticas à igreja, porque eu vim de muito dentro dela e eu tenho lá meus problemas com um monte de dogmas. Mas isso não me impede de reconhecer que eles têm um papel social importante no acolhimento e na vida social das pessoas empobrecidas. Então, E isso até no contexto não só da segurança pública, né, e da violência que a gente vive, mas no campo político também, né? Acho que nas últimas eleições a gente viu o quanto ignorar, né, ou não valorizar a potência e a importância, né, desse nicho, desse eixo dentro da favela, mudou a geografia política do nosso país, né? sem nenhuma dúvida, porque assim, eu me lembro de quando eu estava na igreja, é isso, anos 90, ali entre 90 e 2000. Naquela época, eu já lia livros sobre a vida do anticristo na política. Nossa. Então, assim, eu tenho Uau. isso muito claro na minha vida. Assim, do tipo, vai aparecer alguém que vai destruir esse país. Hoje, eu consigo olhar para mim, né, lá nos anos 2000, e entender o livro que eu estava lendo. Nossa. Né? Porque desenhava a esquerda como demoníaca, que desenhava a política como uma coisa horrorosa. E assim, nós somos seres políticos, a gente precisa da política. Assim, e parece que é uma coisa muito fora, né? Mas é isso. Você tá na escola pública e precisa de uma vaga, é política. Você precisa ir para a UPA, é política. Você está pegando um ônibus, é política. Que é isso? Alguém precisa fazer uma linha de ônibus passar onde você mora. Sim. E isso é uma decisão política tomada por um político. Então, assim, é tudo sobre isso. Então, tinha essa demonização da política já nesses livros. E isso era muito constante. Assim como já tinha, por exemplo, os livros do Edir Macedo, que, assim, já era... Eu nem chamo de livro, é um planejamento estratégico, né? De crescimento da igreja, mas da igreja como uma massa votante,
né? Então, quem prestou atenção, prestou. Quem não prestou foi atropelado. Sinistro, né? Então, demais. assim, a gente vê isso sendo debatido agora por algumas pessoas. Mas isso já é debatido na igreja há décadas. E a gente tá falando de um período que nem internet tinha, né? Era Não informação precisava única. de internet, tinha livro, tinha CD, tinha curso nas igrejas, sabe? Tinha apostila, você tinha apostila de estudo sobre temas específicos. Então, assim, é isso. Muito A roda sinistro. girou. E desde quando a gente se encontrou, né, nessa caminhada, eu sempre vi você com uma cabeça muito pé no chão diante de algumas realidades, né? Uma consciência crítica, uma leitura social muito forte, uma leitura da violência racial nas estruturas e nos processos que a gente vive até hoje, né? Isso também tem conexão com uma parte da religiosidade que é focada numa ação social, ou da onde você desenvolveu isso na sua vida? Absolutamente o contrário. Nossa. Quanto mais eu entendi o que era a vida, mais eu me afastei da igreja. Foi absolutamente o contrário. Nossa, forte. Forte. Forte porque é isso. Estou tratando na terapia, gente. Sim, Façam terapia. Importante. Porque eu acho que existem muitas perguntas que quando você é muito religioso, você não faz. Porque fazer perguntas seria como desafiar a Deus. Ele sabe todas as coisas, você não tem que perguntar nada. Então você não questiona. Mas assim, quando você tá vivendo a vida e você tá vendo coisas muito bizarras, você vira, mas por quê? Como? Quem? Você quer muitas respostas. Então, quanto mais eu me perguntava essas coisas, mais eu me afastei da igreja. Né? Então, por exemplo, eu lembro de ter ido a um velório de um jovem que tinha sido assassinado em meio a uma ação policial. E assim, eu não sei se vocês já foram em velório de gente que é morta abruptamente, de forma violenta. Que é isso? Se é um acidente ou se é uma doença, com muitas aspas, obviamente, é mais natural. Mas, então não tem aquela sensação da vida ter sido roubada, tirada. E eu lembro desse velório, é isso, muitas pessoas, muitos crentes nesse velório, muitos crentes. Nossa. E, caraca, eu lembro assim do grito, do urro daquela mãe enterrando o filho. Eu lembro que eu olhei e falei, cara, assim, como você ainda tem fé? Sabe? Eu pensei assim, e assim, pensando com toda a complexidade da pergunta, pensando inclusive no meu próprio histórico de vida e olhando para aquela realidade, eu não entendi assim. Porque eu me lembro de uma coisa que foi quando eu perdi meu pai, eu tinha 12 anos. E eu lembro muito claramente de pensar, porra, por que Deus fez isso comigo? Porque assim, meu pai era meu xodó. Eu não conseguia entender por que Deus fez aquilo comigo. E aí eu vejo essas mortes, isso sempre me pega. Você fala assim, caraca, e aquela pergunta ecoa na minha cabeça de novo. Por que você fez isso? Sabe? Então assim, é isso. Mas são as perguntas existenciais que a gente tem nas idas e vindas de situações bizarras. Porque é isso, o calo aperta, você tem muitas perguntas. Sim. E eu reconheço a importância da fé nessas situações, né? Mas é isso. Eu penso também que é tudo muito complexo para a gente simplificar do tipo, você é um ignorante, por isso que você tem fé. Como muitas pessoas não têm a menor vergonha de dizer. Bizarro. Né? É sinistro, né, cara? É sinistro. E muitas vezes, né, nesse espaço de religiosidade, que justamente as pessoas saem de um estado de desespero, né, e acabam encontrando caminho. Por isso que é bom ouvir você trazer essa leitura crítica, mas sem afastar a potência e a importância que existe desses espaços, né, tanto para a solução, obviamente, muitas vezes para controle também e perpetuação de não evolução em alguns processos, mas também às vezes como um único ambiente onde alguém que está no desespero e não se sente alguém, né, alguém se encontra importa. um coletivo e uma porta aberta, um abraço, é o que você falou, né, uma música,
viver em coletivo de fato, né? É muito interessante também ouvir que você falou, como você fala da religiosidade e determinação de alguns processos dentro da história, o que você falou do grito dessa mãe, né? Porque me remeteu a um tweet que eu fiz hoje aqui agora, refletindo tudo que está acontecendo sobre Israel e Palestina, né? E essa quase que uma bandeirinha das pessoas, eu sou Israel, eu sou Palestina, mas sem nenhum contexto histórico de tentar entender, né, o que está acontecendo. E eu falei que é óbvio, falas que acabam sendo atacadas por um desconhecimento estratégico da nossa realidade, né? Mas de como não existe diferença entre o Complexo do Alemão e a Palestina, principalmente nas estratégias de controle, né, da tecnologia militar sobre o cerceamento de corpos específicos, né? Porque a tecnologia de Israel sobre Gaza é a tecnologia também usada nas favelas do Rio de Janeiro e em algumas outras realidades do mundo. E falei como nós que vivemos dentro da área vigiada e violada, né, sabemos o processo dos impactos e como isso cria um contexto de busca desesperada por qualquer socorro que seja, que às vezes cai dentro de uma igreja, né? E eu tuitei justamente isso, que o que te marca é o que me marca também, porque eu estava falando com as pessoas sobre como a paz é algo que eu desconheço, que eu não valorizo, que não tem significado na minha existência, porque em nome da paz eu sempre vivi violências, né? Eu tenho 34 anos de Complexo do Alemão e sempre que autoridades públicas falavam que iam em busca da paz no meu território, significava violência, conflito, do conflito a morte de um jovem, da morte do jovem, o choro e o grito de uma mãe, né? Nessa linha do tempo. Então é muito sinistro refletir esses processos, né? Você falou uma coisa, você mencionou aí a paz. Vou lembrar aqui da nossa amiga Daiane. Sim. A Dai escreveu um texto, eu sempre menciono porque esse texto ele me marcou profundamente. Ela escreveu um texto falando o que era paz para ela. E a paz para ela é muito diferente da paz, por exemplo, de uma pessoa que mora em Ipanema. E é diferente porque ela falou: se eu ouço o silêncio, isso me dá medo. Sim. Porque para ela, né, ela narrando, para mim que moro numa favela, quando há silêncio é porque tem alguma coisa errada. Porque se tudo tá tranquilo, tem uma meninada na rua, tem o cara que vende a vassoura, a fruta, o carro do ovo, tá tudo rodando. Então, o barulho é a paz. É isso. Mas se aquilo ficar em silêncio, eu não ouvir uma caixinha de música, uma criança gritando gol porque tá jogando bola ali na rua, o carro do ovo não passar, essa paz, entre aspas, me dá medo. Então, isso não é paz para mim. Então, isso é super relativo, dependendo do lugar onde você mora, porque o que é paz para um não é paz para outro, é medo. Isso é muito sinistro, né? Tava aqui agora pensando, enquanto a gente conversa, né? Saber o que foi essencial no seu início de carreira, né? Para você começar a montar ou entender, ou se já montou de fato alguma vez na vida, né? Esse quebra-cabeça do tráfico de armas, drogas, segurança pública e começar a reportá-las de forma tão brilhante, né? Fazendo você Obrigada ser quem você é brilhante. hoje. Isso é uma construção. Porque, assim, eu sou uma pessoa muito crítica à formação do jornalismo como ele é, assim, porque eu acho básico. Você sai de lá sabendo escrever e reportar tecnicamente. Mas, por exemplo, se você quer ser um jornalista de esporte, você precisa estudar. Se você quer ser um repórter de economia, você precisa estudar economia para poder saber o que é macroeconomia, micro, o que é o imposto isso. Você precisa sempre um pouquinho a mais. Por isso que eu me especializei em criminalidade e segurança pública. Incrível. Porque aí você precisa entender como funciona o sistema de justiça. Justiça entre aspas, né? Sistema judiciário, inclusive. Justiça é outra coisa. A mesma coisa sobre paz. Justiça é outra coisa. Para entender como funcionam as políticas estaduais, qual que é o papel do Estado, do município, da União, porque é tudo muito complexo. Então, com o passar dos anos é que você vai entendendo mesmo como é que as coisas funcionam. Sim. E aí você vai entendendo que nada é simples e que não existe preto no branco e que é isso, são muitos e muitos tons de cinza nessa cobertura. Porque quando a gente vê, por exemplo, estamos aí vindo de dias e dias de Operação na Maré.
Ao mesmo tempo, uma grande operação da Polícia Federal apreendeu dezenas de fuzis, sem disparar um tiro, sem matar ninguém. E quando eu digo matar ninguém, é porque assim, quando você dá um tiro na favela, você pode acertar muita gente ao mesmo tempo. Pois é. Porque é super populoso, as casas estão super perto. Então, assim, você consegue entender tanto a diferença entre território, no sentido de por que não disparou um tiro ali naquela zona nobre onde foram apreendidos 40 fuzis. Mas tudo bem ter 2, 3, 4, 5, 10 horas de tiroteio numa favela super populosa, fechar escola, posto de saúde, fechar ruas, suspender metrô, supervia, fechar tudo. Qual que é a diferença? Aí você começa a entender as diferenças. Assim como você começa a entender que, beleza, como é que esses 40 fuzis chegaram ali naquele lugar, novinho, na caixa, tipo, nem é produzido aqui, sabe? Então você vai vendo que tem complexidades, e aí você vai ver sobre corrupção, você vai entender sobre as conexões políticas, sobre dinheiro, é sobre dinheiro. Então, assim, não adianta esse fla-flu, né? Sim. Que você vê sobre, tem que ter operação mesmo, tem que matar mesmo. Eu falei assim, gente, se você lê um jornal hoje e lê um jornal publicado em 1985, você vai ler a mesma manchete. Tipo, quantas pessoas você matou de 85 pra cá? Quantas favelas você entrou? Quantas operações policiais tiveram? Quanto a gente gastou? E a gente tá lendo as mesmas notícias há décadas. Operação no lugar X termina com X mortos e X quantidades de droga apreendida. Né? É aquele meme que aparece todo final do ano. Pois é, a guerra às drogas venceu esse ano de novo. Sim. Muito sinistro, né, cara? E depois de tanto tempo trabalhando nessa área, né, Cecília? A segurança pública ou esse tema que você se dedica tanto, já te adoeceu de alguma forma? Já mencionei terapia aqui hoje, né? Pois é, verdade, né? Então, porque assim, é muita desgraça junto. Então, é inevitável você não perder um pouco, assim, da esperança na vida, no futuro, vai dar merda, vamos morrer, não tem saída. Por que as pessoas têm filho? Vai morrer todo mundo. Você fica assim, do tipo, você perde a esperança mesmo, né? Porque você vê muita desgraça. Você vai a muitos enterros, né? Tem uma pesquisa, eu não vou lembrar quem fez essa pesquisa agora, gente, mas eu lembro que ela disse assim do tipo, 92% de quem transita no Rio tem medo de tomar um tiro ou de alguém próximo a ele tomar um tiro. É uma sociedade traumatizada, né? E tem assim, já tem as pesquisas que revelam especificamente que pessoas que moram em favelas sofrem de ansiedade, de depressão, tem a pressão alta. Assim, são doenças, né? Que é isso, da cabeça. Você vai ficando meio biruta de tanta pressão, de tanto medo, e isso vai pro corpo. E vai pro corpo de formas diversas, né? Então, assim, eu tenho esse pessimismo, tenho milhões de vírgulas, né, quando a gente fala de política de segurança pública, e é isso, eu ainda tô, vamos dizer assim, no lugar confortável que eu tô analisando a política, eu não tô lá tomando tiro, né, o que tem uma diferença gigantesca, porque quem tá ali de frente, nesses lugares onde o tiroteio é realmente diário, é isso, a pessoa tem que sair para trabalhar meio que fugindo de tiro. Quantas imagens a gente viu de criança deitada no chão da escola? Você acha que essa criança tem capacidade mental de aprender assim tranquilamente? Não. Não. E aí você pensa, essa criança que deitou no chão sei lá quantas vezes durante a vida escolar vai ter condições plenas de concorrer numa vaga de emprego com alguém que fez lá uma escola bilíngue tranquila, escola de tempo integral,
Nunca teve aula interrompida por nenhum BO desse. Foi pra natação, fez o futebol. A gente tá criando cidadãos doentes. Isso ainda, entre aspas, bom, né? Porque tem os que morrem. Sim. Então, assim, tem as famílias que são despedaçadas por isso. Então, assim, a gente tem uma sociedade doente. Então, assim, a gente não consegue saber o país que a gente seria se nós fôssemos uma sociedade que se importasse. Porque a gente não se importa com isso mais. Então, assim, você mencionou aí a guerra ali entre Israel e Hamas. E, tipo, as pessoas estão preocupadíssimas com isso. E eu acho muito correto, porque é uma questão humanitária. A gente tá vendo a gente tá assistindo a história acontecer. É gravíssimo. Mas a gente não dá essa importância quando as coisas acontecem no quintal de casa. Sabe? É isso. Esse ano a gente já teve mais de 10 crianças baleadas só no Rio de Janeiro. Sim. E daí? Sabe? A gente não dá essa importância para o nosso futuro como nação. Então, assim, a gente tá meio ferrado. E você lida com coisas graves, né? Faz denúncias graves. Eu queria saber, você já falou da terapia, etc., mas mergulhasse um pouco mais profundo sobre como você se protege física e mentalmente, né? Quais as situações, assim... Perguntas complexas. Né? Já teve ameaça, já rolou um monte de situação, né? Já rolaram umas ameaças, já rolaram. Mas aqui a gente precisa falar que é isso, assim, o Brasil é um dos países onde os jornalistas são mais ameaçados no mundo. Sim. Então, assim, muitas das vezes as pessoas que bradam liberdade, 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 são as pessoas que te atacam. Sabe? E não vê contradição nisso. Então, assim, é muito comum jornalista ser atacado no Brasil. Super comum. E tem as situações específicas, né, em relação ao trabalho. Então, por exemplo, já fui ameaçada de estupro. E aí, vou até fazer o paralelo do próprio sistema quando você tenta pedir ajuda. E eu lembro que eu fui fazer essa denúncia formalmente. Beleza, vamos lá na delegacia. Gente, nenhuma capacidade de investigação. Nenhuma. Sabe? Então, assim, é isso. Por exemplo, fiz essa denúncia, eu nunca recebi um retorno. Na vida. Né? Então, assim, a segurança é você por você. É você por você. Porque, assim, se você precisar de uma investigação, você tá ferrado. Você tá ferrado. Especialmente em relação a crimes tecnológicos. A polícia não tem capacidade técnica de lidar com o volume dos crimes que são cometidos hoje na internet. E esses muito cometidos de uma forma muito especializada, com troca de IP, e-mails criptografados. Então, assim, existem investigadores que conseguem dar vazão a isso, mas, assim, muito aquém do volume dos crimes cometidos. E tem uma espécie de achaque muito comum no jornalismo, que é o assédio judicial. Então, assim, a pessoa não vai botar uma arma na sua cara, mas ela vai querer te quebrar todo financeiramente. Então, eu lembro, por exemplo, quando eu fiz uma matéria, não sei se vocês vão lembrar daquela greve geral que teve em 2016 ou 2017, agora não vou lembrar muito bem, assim. E que um estudante em Goiás tomou uma porrada de cacetete, rachou a testa do cara naquela época. Foi uma foto que rodou muito e tudo. E eu recebi uns documentos sobre um dos policiais que defenderam essa ação e falou: se não houvesse terrorista na rua, a gente não precisava agir assim. E aí, esse cara era investigado no Ministério Público por tráfico, assassinato, roubo a banco, homicídio. E aí eu fiz uma matéria falando que aquele oficial da polícia de Goiás era acusado disso tudo. Aí o cara veio e me processa. Nossa. E assim, me processou na área civil e criminal. Então, assim, e me pedindo muito dinheiro. Falei,
Não tem esse dinheiro, meu filho. Mas aí entra a importância de você ter bons advogados, que custam muito dinheiro. Então, assim, é muito comum que não apenas, né, policiais, milicianos e tudo, venham atrás de jornalistas nesse sentido, mas é super comum que, entre aspas, pessoas de bem, como grandes empresários, façam exatamente isso, né? De te vir atrás de você juridicamente. Foi, por exemplo, o que a Universal fez agora com o Intercept, mas que fez anos atrás com a Folha de São Paulo, quando a repórter foi processada em 100 cidades diferentes. Que é o jeito de estrangular o jornalismo para te impedir de reportar de novo. E é muito curioso, né, a gente refletir sobre essa não tecnologia mínima para lidar com algumas coisas óbvias, né, que deveriam ser básicas, mas ao mesmo tempo a gente vê o experimento do que a gente acha ou chama de tecnologia de ponta, né, mas que ao mesmo tempo continua perpetuando violências, racismo, né? A gente tem visto as tentativas do reconhecimento facial, que acaba reconhecendo, né, somente pessoas negras, pessoas ditas padrão, né, no processo dessa perseguição histórica. A gente vê a discussão sobre câmera ou não no uniforme da polícia e etc, né? Então é um jogo que, quando é para solucionar direito, não tem aparato tecnológico, né? Mas quando é para perseguir e criminalizar, acaba sendo ali uma estrutura que... Rapidinho aparece a solução. Aparece recurso, não é fácil, né, Cira? Exatamente. Eu anotei aqui que nos últimos dias o Instituto Fogo Cruzado, né, qual você dirige, publicou um explicativo ali, né, sobre como os grupos armados se movimentam, como fazem suas alianças, como disputam territórios aqui no nosso país, né? E falar de facção ainda é um ponto forte, né? Porque gera desinformação estratégica, digamos assim, né? Eu queria que você contasse um pouco a respeito desses principais grupos armados no Brasil, né? Como é que essa disputa tá, como é que ela acontece, como é que ela se conecta, né? No seu trabalho com o livro da biografia do Ney da Rocinha, né? Uma das principais lideranças de facção naquela época, né? Por isso chamado de dono da Rocinha. Eu queria que você falasse um pouco desse contexto das facções. Pois é, temos aí muitas e muitas facções no Rio. No Brasil, são mais de 50. Nossa. Então, assim... É mais facção do que estado. É mais... E tem estado que tem muito. Tipo, Nossa. Bahia, 10 facções. Então, assim, Nossa. no Rio a gente tá, vamos dizer assim, ok, porque só tem 3. Tá na média ali. 3 e a milícia ali. Jesus. Mas, fora a piada, a gente tá, assim, numa situação absolutamente deplorável. Porque a gente tem a ação dessas, né, meia centena de facções em ação. Elas agem, né? Às vezes tem a facção do próprio estado, só age ali, é local. Mas tem as facções que têm conexões entre outros estados. Então vai ter comando vermelho no Rio, mas vai ter comando em estados do norte, do nordeste. Com o PCC a mesma coisa. E quando você vê, né? Se você olhar o Brasil, aí você olha o mapa assim, pensa assim, caraca, ele tá todo dividido. E com áreas em disputa constante. Quando você olha para os governos estaduais e o federal, aí você pensa, fudeu. Porque assim, não existe resposta. Deu merda. Não existe resposta no sentido de que os governos, eles não planejam ações baseadas na realidade. Então, por exemplo, todo mundo tem certeza aí, é de conhecimento comum de que o Brasil é um dos países onde mais se mata no mundo. Estamos de acordo. 7 em cada 10 homicídios no país são cometidos com arma de fogo. Aí eu vou te falar 2 coisas. Nós não temos um índice nacional de homicídios e nós não temos um banco nacional de armas e munições. Então, assim, isso já mostra o quanto a segurança pública é tratada de forma... tratada com desprezo, eu vou dizer assim. Tratada com negacionismo. Não é tratada de forma séria. Porque, assim, mencionei, as facções, elas agem entre si,
E agem em estados, conexões e tudo. Então, assim, vou pegar o exemplo aqui do Rio. Não adianta o Cláudio Castro achar que com uma operação na Maré, ele vai resolver esse problema. Por um motivo muito simples. O tráfico de drogas não é um problema do Rio de Janeiro apenas. Então, assim, o Rio de Janeiro precisaria estar conectado em um Plano Nacional de Segurança Pública. E, para além disso, o tráfico de drogas e de armas são atividades internacionais. A gente precisa conversar com outros países. Então, assim, pensa, o que a esquina do seu bairro tem a ver com um carregamento que vai ser achado dentro de um navio lá na Europa, sabe? Então, assim, a gente precisa enxergar o tráfico de drogas, o tráfico de armas, como eles são nessa geografia mundial do tráfico, porque é uma atividade internacional. Não tem como você resolver com um governo estadual. E o governo federal não coordena essas ações. Não coordena essas ações. Não existe esse Plano Nacional de Segurança Pública, né? Para que a gente consiga minimamente coordenar essas ações, porque os governadores precisam conversar entre si. Preciso saber, o que aconteceu no Rio hoje tem a ver com o que aconteceu na Bahia semana passada? Será que a gente precisa trocar alguma informação para poder ver se as coisas estão conectadas, ver se vai acontecer mais alguma coisa, sei lá, no Pará, mês que vem? Né? Esses papos não existem e eles precisam existir. A gente precisa enxergar o problema complexo como ele é. Não é uma coisa que a viatura lá na esquina da sua rua vai resolver. Isso é muito sinistro, né? É importante esse contexto, mas é desesperador ao mesmo tempo, né? Cecília, tudo isso que a gente está falando, né, tá tratando, se conecta com a milícia de alguma forma, e essas, uma meia centena de facções que você fala, elas vieram surgindo ao longo dos anos ou sempre foi essa grande quantidade, sempre existiu? Como que elas se dividem? Como é que a gente chega numas quase 50? Elas vêm nascendo, e é isso. Vem nascendo. Elas vão nascendo, algumas nascem, outras morrem, e algumas vão ter um sucesso internacional, como é o PCC, né? Que é isso, o PCC está presente em todos os países da América Latina, vários da Europa, várias da América do Norte, é isso. É uma multinacional de sucesso, né? E a gente não chega onde a gente chegou à toa, e nem de um dia para o outro, né? É uma sucessão de negligência, de falha, de corrupção. E pensando assim, por exemplo, vou dar um exemplo muito prático aqui para quem acompanha aí o Rio de Janeiro, que é o seguinte. Em 2008, houve a super famosa CPI das milícias. Todo mundo acompanhou, levantou-se muitos nomes de políticos, policiais, um monte de gente. Em 2008 também foi quando teve o grande projeto da segurança pública no Rio, que foram as UPPs. E as UPPs duraram aí uma década. Ou seja, o governo do estado do Rio, apesar de ver que estava tendo uma CPI das milícias, identificando a milícia como um grande problema, ignorou isso solenemente na década para frente do planejamento de segurança pública. Qual que foi o resultado? 10 anos depois, a gente viu Marielle e Anderson serem executados. Aí todo mundo, meu Deus, a milícia. Gente, a milícia estava aí. Estava aí. Só que é isso. Com a CPI das milícias, as milícias ficaram assim, beleza, vamos ficar na encolha. Porque assim, gente, miliciano dava entrevista. Sim. Era assim, super popular o negócio, né? Tinha projeto de lei para poder regularizar a milícia. Então assim, com a CPI das milícias, elas se recolheram um pouco, mas se expandiram tremendamente nesse hiato de uma década, com foco da política pública só nas UPPs. Então, quando chega 2018, vira, meu Deus do céu, como assim? E hoje em dia, todo mundo sabe ao menos o nome de um miliciano. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece o nome de ao menos um miliciano.
né? Então isso mostra, assim, que a gente não chega onde a gente chega à toa. E esse é um exemplo prático. Mas isso é assim, em todo estado vai ter um exemplo similar. Porque esses grupos não nascem e se articulam se eles não puderem nascer e se articular. Alguém se vendeu, alguém permitiu, alguém apoiou, alguém fez vista grossa para eles chegarem onde eles chegaram. Então, assim, no Fogo Cruzado, a gente fez um estudo junto com o Geni, da UF, Sim. e a gente mostrou que nos últimos 16 anos, a milícia cresceu 400%. Nossa. É muita coisa. O tráfico cresceu também, mas 100 e pouco. Então, assim, você vê a diferença gritante, porque, assim, houve, né, uma repressão meio burra, mas ainda havia, de alguma forma, contra o tráfico. Contra a milícia, meu filho, foi assim, voaram, cresceram à vontade. Cara, isso é muito sinistro que você falou de como alguns milicianos são conhecidos, né? Porque quando a gente pensa a favela e a grande quantidade de favelas, você quer criar daquela área, pô, aqui fulano tá solto, é queimando, então o ABC que tá preso. Mas é real, né? Miliciano é uma coisa regional, né? Não é uma favela, não é um lugar, é uma força, né, na estrutura da sociedade. E hoje todo mundo conhece um nome. É todo muito mundo. sinistro, é muito sinistro isso. Cecília, o Instituto Fogo Cruzado, ele surgiu a partir de uma parceria com a Anistia Internacional, certo? Conta um pouco pra gente dessa criação, quais eram as metas, a expansão, né, e como tá hoje, próximos caminhos. Pois é, o Fogo Cruzado cresceu bastante. Quando eu estava trabalhando aí no livro que você citou, né, a biografia do Ney da Rocinha, ali do Misha Glenn, eu fui pesquisador nesse livro. Então, assim, pesquisando, eu estava precisando de informações sobre vítimas de balas perdidas e tiroteios no Rio. E quando eu fui procurar, não achei essa informação. Nossa. Não tinha. Aí eu falei assim, gente, mas não é possível, todo mundo falando disso. E eu lembro que ali era 2015. Eu vi uma capa do Voz das Comunidades que tava: estamos há 100 dias sob tiroteio. Algo mais ou menos assim. E assim, essa capa não era refletida nos grandes jornais. Porque a gente estava ali, tinha acabado de ter Copa, ia ter Olimpíadas. Então, assim, o Rio que você via nos jornais era o paraíso. Então, assim, você via a realidade em pequenos jornais como era o Voz. E aí eu vi essa capa e falei, gente, vou começar a contar isso, assim. Eu vejo meus amigos, naquela época o Facebook era muito forte, eu usava muito ainda. Eu falei assim, eu vejo todo dia alguém comentando isso, vou começar a contar. E aí, contando esse pouquinho, eu vi que você tinha, tipo, 8, 10 por dia. E aquilo era só o meu mundinho pequenininho ali. A realidade era muito maior. Então, eu conversei na época com a Rebeca Lerer, Sim. que estava trabalhando na Anistia, e falei, Rebs, eu tô com essa informação aqui, eu acho que tem uma coisa. E aí a gente trocou uma ideia, eu pensei, trocamos outra ideia, mastiguei mais um pouquinho, até que chegamos nessa ideia do tipo, vamos fazer um aplicativo onde as pessoas conseguem me mandar informação, mas também receber essa informação. Porque o que eu pensava é assim, tem que ser uma coisa tem que ser uma mão dupla. Sabe? Porque as pessoas precisam também dessa informação para poder planejar suas vidas e depois a gente, sei lá, somar isso. Ainda nem tinha isso muito claro, né? Eu queria saber quantos e onde. Então, aquele Fogo Cruzado que nasceu para poder saber quantos tiroteios e onde, né? Citei aqui 2 dados. Hoje a gente levanta 40 tipos de indicadores. Nossa. E a gente está presente em todas as cidades das regiões metropolitanas do Rio, Recife e Salvador. E agora, em novembro, a gente está indo para o Pará. Incrível. Então, assim,
cresceu bastante. Nós temos um trabalho bem sólido levantando essas informações. A gente já cadastrou aí mais de 50 mil tiroteios no banco de dados. Surreal, né? Então, assim... Quantas pessoas vocês são hoje trabalhando, você sabe? Nós somos mais de 40. Nossa, que massa. Aquilo que começou só comigo e depois mais uma pessoa, a Paula, hoje é esse negoção todo aí. Muito sinistro, né? Parabéns. É uma ferramenta importantíssima, né? Porque é como você falou, parece que existem barreiras invisíveis, né? Dos vários rios, né? Das várias cidades, né? Nem a nível de estado dentro das próprias cidades. E eu acho que o Fogo Cruzado, além de trazer esse contexto, né, desses dados que impactam em vários outros processos, inclusive para nós, enquanto ativismo, enquanto instituições no território, usar disso como ferramenta pública para pressão por outras políticas públicas e lutar por garantia de direitos, né, mas trouxe um chamado para a sociedade, tipo, mano, não é possível que você está ignorando essa situação que está acontecendo aqui, né? É porque às vezes fica assim, eu tenho a sensação que acontece. Vamos dizer assim que a gente conseguiu pegar essa sensação e traduzir em números, né, para poder te falar onde, quando, com que frequência isso acontece. Sim, a gente falou bastante do crescimento das milícias, desse período de UPP, né? Você acha que é possível comparar, ou se tem alguma relação da falência das UPPs com os impactos das operações policiais quase sempre letais que seguem, né, se perpetuam acontecendo? Acho que não tem uma ligação direta, porque esse tipo de operação sempre aconteceu, né? Sempre aconteceu. Então, eu acho que isso varia muito mais, inclusive, em relação ao poder de investigação, por exemplo. O Ministério Público está forte, está atuante? Porque o Ministério Público tem, entre as suas prerrogativas, a fiscalização da atividade policial, o controle dessa atividade policial. O Ministério Público está trabalhando mais ou menos, né? A corregedoria está mais forte ou mais fraca? O governador está incentivando ou está dizendo, peraí? Então, assim, tem todas essas coisas para serem levadas em consideração. Mesmo durante, né, a vigência aí das UPPs, fora daquelas áreas onde havia UPP, havia essas operações policiais. Então, não vejo uma correlação direta, mas acho que isso varia mais em relação ao momento político. Incrível. E vendo o tamanho dessa tragédia, né, que ocorre aqui no Rio de Janeiro, no nível das operações e de toda essa violência, tem algum dado que te assusta, né, apesar de todo dia estar lidando com esse assunto? Olha, eu vou te citar 3 dados assim que eu acho muito bizarros e com os quais a gente é muito condescendente. No Rio de Janeiro tem, em média, 4 chacinas por mês. 3 delas decorrentes de operação policial. Eu acho esse dado muito bizarro. Acho também muito bizarro os dados sobre vítimas de balas perdidas, que são achadas, né? Que aí, vamos dizer assim, uma média de 100 por ano. Como? Como assim? Sabe? E acho também muito bizarro o número de crianças que a gente perde e assim... Fazer o quê, né? Ficam assim do tipo, que pena. E são tantas, e com tanta frequência, que assim, passa rápido. Ontem foi Ágata, depois foi Emily, Rebeca. E assim, vai indo, vai indo. Um nome vai passando por cima do outro. E nada é feito. Nada é feito. E nem é feito do ponto de vista do judiciário em relação, por exemplo, quando uma família dessas consegue, né, por exemplo, processar o Estado, as indenizações são baixíssimas. São baixíssimas. Se você perder uma mala no aeroporto, você vai ganhar mais dinheiro do que uma família dessa. Bizarro. Então eu lembro uma vez que eu entrevistei um defensor público sobre isso.
sobre quantas ações tinha na defensoria, sobre as crianças. E ele falou, olha, essas ações se arrastam aí por, em média, 10 anos e as famílias recebem muito pouco. Vamos dizer assim, que se receber muito, 100 mil. Nossa. E eu lembro de ler uma matéria, não lembro se no Extra ou no Globo, que foi a entrevista de um desembargador. E ele disse que esses valores são assim para não permitir o enriquecimento dessas famílias. Nossa, covarde. Então eu falei, gente, isso explica Cruel. tanta coisa, porque é isso. Depois eu lembro que eu até googlei na época. Googlei também. Processo juiz que perdeu a mala ou perdeu o voo e processou empresa de aviação. Ganha mais ou menos isso. Então, assim, você perde um filho e depois é vilipendiado pelo sistema judiciário que coloca preço na vida do seu filho. Que vale menos do que se ele perdesse uma mala num voo. Isso é horrível demais. Nossa. Cecília, há poucas semanas, né, tá acontecendo agora, o governo enviou, né, esses 550 agentes da Força Nacional, Polícia Rodoviária Federal, para essa operação que a gente vê acontecendo, né, na Maré e em outras áreas do Rio. Mais policiais, de fato, é o ponto-chave para conter a crise de segurança no Rio? Eu fico observando essas decisões, aí, né, eu até imaginei que esse poderia ser um dos nossos assuntos, e aí até levantei aqui nos dados do Fogo Cruzado para a gente ver onde que a Maré está no ranking. Tá. Vou falar os últimos 5 anos. 2019, 8º lugar no número de tiroteios. 2020, 7º. 21, 14º. 22, 2º. E esse ano, 12º lugar, com 32 tiroteios. Nossa. Quando você pega os rankings, né, dos bairros, a maioria dos bairros que estão ali com maior número de tiroteios são na Zona Oeste. Que a milícia está se movimentando muitíssimo. E assim, o número de execuções mais que dobrou na Zona Oeste do ano passado para cá. Os tiroteios explodiram. E as ações são na Zona Norte. Ou seja, a segurança pública é tratada com negacionismo. Porque os dados te dizem uma coisa. A sua decisão é outra coisa. É do tipo, quero fazer aqui, vou fazer aqui, ponto final. E isso pontuando que não existe um plano nacional de segurança pública e no Rio de Janeiro não tem plano de segurança pública. Então, assim, essas ações são baseadas em quê? Com qual objetivo? Custam quanto? Como é que a gente vai mensurar o sucesso dessas ações? Quais são os indicadores? Não tem esse negócio. Não tem. Né? E aí você vê o pessoal do Ministério da Justiça fazendo exatamente o que foi feito lá na época da intervenção. Conversando com o pessoal da Firjan. É sobre negócio. É sobre negócios. Sabe? Então, assim... E tomando essas ações, assim, quantas vezes a gente já teve Força Nacional no Rio de Janeiro? Pois é. Sabe? Nenhuma assim, novidade, quantas né? vezes, meu Deus? A gente teve uma intervenção, assim, que tinha exército na rua. E não à toa, essas pessoas ocuparam cargos políticos e agora estão sendo investigadas por corrupção. Então, assim, as pessoas querem consertar uma situação repetindo um negócio que já deu errado. Pois é. E quando você critica, você ainda toma bloco. Isso é o pior de tudo, né? E é justamente sobre negacionismo, porque se conversasse com qualquer morador ali da Maré, do Alemão, de alguma favela... Não ouvem as pessoas que transitam, que moram por esses locais, não ouvem a sociedade civil que produz informação sobre esses locais. Bizarro. Sabe? Teve uma reunião essa semana... e o Ministério da Justiça se reuniu com um monte de gente, delegados de que tem empresa privada de segurança, Nossa. representante de
empresa de armas. O pessoal que você vira e fala assim, gente, que ano é hoje? Sabe? Bizarro, né? E querem resolver a segurança agora. A gente vai resolver agora. Então, em 2018 disseram isso também. Ficaram aqui o ano inteiro. Foi o ano com mais tiroteio da nossa série histórica. Foi 2018. Foram 10 mil tiroteios só em 2018. E, inclusive, o local que eles escolheram para ser o laboratório da intervenção, a Vila Kennedy, ali na Zona Oeste, esteve como o bairro com mais número de tiroteios desde sempre. Então, assim, você não vai resolver a situação da segurança pública usando soluções que já fracassaram. Custam muito, não resolvem a situação, mas rendem belas fotos e muitos votos. Pois então, é. dá para entender. Foto, voto e discurso, né? Porque eu lembro que lá no Complexo do Alemão era justamente isso. Além de todo esse circo que é feito, né? Trazem pessoas de outras regiões do Brasil, né? Esses policiais jogam nas favelas e a gente cansou de ver Força Nacional de Segurança batendo a cabeça pra onde vai, como é que eu saio, onde eu queria ir pra entrada da favela, eu tô aqui no meio, eu não sei como sair. Então, colocando essas pessoas em perigo. Colocando em risco. Colocando essas pessoas, absurdo. assim, em risco de vida. É simplesmente um jogo. Mas é pra aquilo, eles, né? eu escrevi um texto essa semana falando que é isso. Entre as políticas de segurança da direita e da esquerda, a gente tá fudido. Boa. Porque essas pessoas fazem conta com o sangue dos outros. Eu queria que você continuasse aí, porque essa era uma das próximas perguntas que eu ia fazer, né? Quais são os pontos de encontro, se existem, entre a direita e a esquerda quando o assunto é segurança pública? Segurança pública é o calcanhar de Aquiles da esquerda, né? Porque, assim, quando você vê a situação na prática, ela é horrorosa. Ela é horrorosa. A gente teve um encarceramento gritante desde a aprovação da nova lei de drogas, ali em 2006, que era a primeira gestão aí do Lula. Esse ano, a gente tá, assim, já passou, inclusive, a primeira fase da privatização de presídios. Bizarro. Assim, esquerda, que direita é essa? Nossa, né? Não tá fazendo sentido Sabe, nenhum. assim, se tem alguma diferença, por favor, se apresente agora, sabe? Bizarro, né? Porque a gente debatendo aí privatização dos presídios, a gente continua aí batendo a cabeça com a questão do planejamento da segurança pública, muito discurso, pouca prática, né? O Ministério da Justiça anunciou recentemente aí um grande plano contra organizações criminosas, mas não apresentou esse plano. Cadê o plano? Documento não existe, O grande gente. plano. Tiveram a pachorra de dizer, amanhã eu te mostro. Basicamente, Nossa. né? Porque deram aí 90 dias para poder apresentar o planejamento, que já foi anunciado. Nossa. Assim, É absurdo, fica um né, pouco cara? difícil, sabe? De defender. Houve, sim, boas ações, como foi a questão, né, da revogação de alguns itens dos decretos de armas. Isso é importante, porque assim, não adianta você liberar, né, o pessoal liberou um monte de armas e ao mesmo tempo enfraquecer os mecanismos de controle. Então assim, quantas matérias a gente viu de CAC compra arma para o Comando Vermelho, CAC compra arma para o PCC? Um bocado. É isso, você quebrou o sistema de fiscalização e controle. Está na mão de quem? Do Exército, que perde arma todo dia. Sim. Então, assim, houve essa tentativa. Mas, por exemplo, o Ministério da Justiça anunciou que seriam... que os bancos de dados da Polícia Federal e do Exército seriam ligados. Não vi isso aí. Cadê, né? Cadê? É só um anúncio. Cadê? Então, assim, tem muitos anúncios. A gente precisa ver essas questões na prática. Mas aí também, ao mesmo tempo que eu falo isso, eu fico com medo, porque é cada ideia que tem saído dali que eu fico assim, melhor ficar só no discurso mesmo. Nossa, isso é muito difícil, né? Você falou que tá na Bahia também, certo? Eu queria saber
se é que existem, quais são os acertos e os erros, né, no tratamento da crise de segurança na Bahia. A gente tem visto ao longo desse ano, né, uma escalada de violência muito assustadora. Eu tenho trocado muita ideia com ativistas que vivem em realidades parecidas com a minha, né, favelas e periferias, principalmente em Salvador e no entorno, e o nível de conflito que remete ao Rio de Janeiro que eu não via em algumas outras áreas, né? Então, queria que você falasse um pouco dessa situação. Infelizmente, Bahia e Rio estão cada vez mais próximos. É exatamente isso que você disse. Porque, assim, muitas facções em disputa, tem ação de grupos de extermínio. Bahia tomou do Rio o pódio da letalidade policial, que é uma coisa assim que você vira, né? Uau! E a gente tem uma questão importante ali, que é a Bahia tem uma costa muito grande, tem bons portos e está muito próximo da Europa, né, que é ali o mercado consumidor de drogas. Nós somos um país de trânsito de drogas. Então muitas facções olham para a Bahia e pensam, é a rota que eu quero. Então a Bahia tem essa importância na geografia do tráfico internacional de drogas. O que acontece também com alguns estados do norte, né? Porque muitos rios, muito fácil transitar, escoar droga, escoar arma. E no norte você ainda escoa peixes raros, madeira, ainda escoa outras coisas, né? Mas tem essa região de cima do mapa do Brasil, é isso, muito próxima da Europa, América do Norte, que são grandes mercados consumidores. Então, assim, todo mundo olha para lá com esse olho de cobiça. Você acha que isso sempre aconteceu? Ou, tipo, algum processo de interferência, principalmente no Sudeste, que é onde a gente sempre via isso acontecendo, né? Rio ou São Paulo, sempre na mídia, esses processos da crise, por exemplo, PCC, Comando Vermelho, UPP, influenciou ou é algo natural dos processos? As duas coisas, no sentido de que o mercado é vivo, né? Então, assim, as alianças vêm e vão. Então, por exemplo, o PCC e CV tinham uma aliança, quebrou, que foi quando a gente viu aquele monte de decapitação nos presídios em 2017, 2018. Então, assim, essas alianças, elas vão mudando, se reconstruindo. Antigamente, a tríplice fronteira no sul era mais viva para esse negócio. E agora você vê isso na tríplice fronteira do norte. Bizarro. Né? Então, assim, vai mudando. A geografia vai mudando porque mudam os atores, mudam as alianças e mudam as demandas, né? É isso. Todo dia chega uma mercadoria nova no mercado. E alguém vai inventar uma coisa, né? A gente não pensava antes de, tipo, ver, meu Deus, tráfico de peixes raros. Nossa, né? Obviamente que a gente vê isso em alguma medida, inclusive nas feiras de bairro você vê as pessoas vendendo animais exóticos, inclusive, você vê. Mas com essa escala de ter uma importância no tráfico internacional, você vira, gente... Tá sinistra coisa. Tá sinistro o negócio. Muito doido. E é isso, aí as pessoas escoam madeira, ainda tem ali, por exemplo, né, a gente viu, especialmente nesses últimos anos, como foi a extração de ouro. Sim. Então, assim, a gente roda, a gente vai mudar o nome das coisas, mas vai ser sobre dinheiro. Pensando em comunicação, né, internet, novos acessos, democratização com muitas aspas para mais pessoas, você acha que alguma dessas coisas elas sempre foram assim e a gente só não vinha tanto? Ou essa escalada ela realmente acontece ou tudo isso se mistura? Eu tô falando, por exemplo, e de como isso é seletivo, né? Porque nesse momento a gente conversa e Manaus é um breu de fumaça e a gente não vê isso passando em vários lugares, né? Ao mesmo tempo a gente acompanhou ali a guerra acontecendo, né? O conflito nas águas dos rios entre as madeireiras, a federal explodindo draga e é umas coisas que parecem cena de filme, mas que eu acho que sempre estiveram ali, né? Tudo isso escalou junto, ou a gente também, a partir de ter mais acesso a comunicações imediatas,
imediatas, passou a ver mais algumas coisas num Brasil tão grande como é a nossa realidade? Eu acho que as duas coisas, porque assim, sim, esses crimes já ocorriam, mas ocorrem hoje com outra escala, né? E aí, dentro dessa nova escala, a gente tem também muito mais comunicadores que a gente consegue acessar, Sim. né? Então, por exemplo, hoje a gente consegue saber quem são os comunicadores que estão atuando em Belém, que estão atuando em Manaus. A gente consegue contactar essas pessoas, porque a internet facilitou essa conexão, né? Antes era difícil no sentido de quem tá lá? Você tinha que ir lá ver. Hoje você, no Twitter, no Insta, alguém compartilha e vira, pô, fulano, vou seguir. E aí você passa a consumir o conteúdo específico das regiões, né? Mas, por outro lado, é isso. O Sudeste é o coração do jornalismo, no mau sentido, né? Porque, assim, as grandes equipes de jornalistas, né? As sedes das grandes TVs, Rio, São Paulo. Então, elas dão muito notícia sobre Rio e São Paulo. Sim. Então, é o que eu falo. Fica parecendo, por exemplo, que o Rio é o inferno. Não quer dizer que é bom, não. Mas, assim, existem as cidades da Bahia. A Bahia tem muito mais cidades no ranking 10 cidades com maiores homicídios do que o Rio. Sim. Mas parece que não. Porque há uma superexposição do Rio de Janeiro, né? Assim como há uma superexposição de São Paulo. Sim. Então, assim, a gente não vê a situação ficando ruim em Manaus. Quando a gente vê, já tá péssimo. Já tá péssimo. Que é o que tá acontecendo agora ultimamente com as queimadas, né? E, então, ainda há essa má distribuição dos grandes holofotes do jornalismo, né? Mas é aquilo. Tem como você saber. A gente realmente precisa... Nós, como pessoas de comunicação, a gente tem, assim, o dever moral de buscar canais de informação para que a gente entenda o que está acontecendo nos outros lugares. Sim. Né? Para que a gente, inclusive, numa hora dessa, consiga ampliar, né, essa distribuição. Então, por exemplo, a gente viu lá Manaus. Um monte de gente me marcou no Twitter, por exemplo. Eu falei, gente, o pau tá quebrando mesmo, vamos... E aí você caça mesmo mais desse material e distribui também. Porque é isso, é sobre rede, é sobre conexão, para que você amplie o alcance daqueles assuntos com os quais você se importa. Isso é muito importante refletir, porque quando a gente pega duas pessoas que eu admirava muito, né, que é o caso do Bruno e do Dom, assassinados, né, no Vale do Javari, e ao mesmo tempo tanto de populações indígenas, né, que todos os dias também, né, passam pelo genocídio indígena, e o quanto é importante, né, ter esses outros canais de pessoas comunicando, porque o modo natural de como a comunicação acontece, né, é isso, vai alertar para a situação do Bruno e do Dom, que é terrível, horrível, né, pessoas que a gente amava, mas não vai dar tanta valorização a uma pessoa indígena também dentro daquele território, e a gente precisa disputar não para que uma violência sobressaia a outra, né, mas que haja equidade de fato e lidar com todas essas situações. E aí eu queria puxar, triste, né, gente, que a gente tá falando de um tema tão duro e ele é duro realmente. Então, trazendo de volta pro Rio de Janeiro, eu queria só fazer um comentário, né, te ouvir sobre a realidade recente que a gente teve aqui da execução dos 3 médicos, né? Um deles, inclusive, irmão da nossa querida deputada Selma Bonfim. A Polícia Civil diz que não há dúvidas de que os médicos foram assassinados por engano. Pelo que você acompanha, geralmente, quais os pontos em comum da atuação nesses casos estão explícitas ali, né? E se essa linha da Polícia Civil de já declarar, né, direcionar que já tem uma solução para essas mortes, sem uma investigação profunda, quais os impactos que isso gera? Esse caso, ele ganhou super repercussão, devida, inclusive, obviamente, né? E essa chacina ali, ela mostra pra gente um Rio que é o Rio de muita gente. Que é aquilo, é um crime que aconteceu ali em frente a um hotel de luxo, numa via super movimentada, na praia, né? E assim,
para quem não tem esse trânsito no Rio, a Zona Oeste, assim, você cruza com essas pessoas o tempo todo. Você vê miliciano no shopping, na churrascaria, no boteco, na casa de show. Essas pessoas não ficam macomunadas, porque essa é a área delas. Elas transitam, né? Então, assim, quem tá acompanhando muito de perto, assim, o que tem acontecido na Zona Oeste, eu até falei aqui, né? Aumentou muito o número de tiroteios, de execuções. As áreas ali estão em disputa ferrenha desde que o Eco morreu. O bonde do Eco rachou com a morte dele. Então, o irmão dele tá disputando as áreas com um ex-parceiro do Eco. E eles estão disputando pedaço a pedaço a Zona Oeste. E a área é isso, ela tá um campo minado. Infelizmente é isso, aquilo realmente pode acontecer. Como já aconteceu antes, inclusive. Infelizmente é isso, não é novidade, né? A novidade é que esse caso ganhou uma super repercussão, é isso, por serem médicos, por estarem aqui num congresso internacional e por ter o irmão da deputada ali, né? Que fez com que o caso ganhasse essa repercussão. Mas, de fato, nem todo crime de miliciano é super planejado. Não é. E quando eles... E isso, inclusive, porque eles têm tanta certeza que não vai dar nada, que você nem precisa ter tanto cuidado assim. Cuidar com o quê? Não vai dar nada mesmo. Quem se importa com a Zona Oeste, gente? Sabe? E daí, triste, né? a Zona Oeste é super longe do cartão postal da cidade, que é onde ganha atenção, sabe? É 1 hora e tanto pra você sair de Copacabana e chegar ali, gente. Então, assim, não tem essa importância, assim, muitas aspas, não tem essa importância que deveria ter o que acontece ali. Eu falei, o número de execuções cresceu muitíssimo ali. Isso significa que é isso. Muita gente morreu antes deles. Muita gente. E vem morrendo assim muito, desde 2018, que foi quando a milícia avançou forte, né? E aí piorou ainda com a morte do Eco. Então, assim, essas mortes vêm acontecendo de lavada. O negócio é que eram as pessoas erradas agora. E aí foi um ponto fora da curva. Porque é isso, esse pessoal mata e deixa na rua. Se você pode conversar com pessoas na Zona Oeste, a pessoa vai falar, eu já pulei corpo para ir trabalhar. O pessoal nem cata o corpo. Não precisa. Que é isso, não dá nada. O índice de elucidação de crimes no Rio de Janeiro é baixíssimo. Não chega a 20%. E dentro desses 20% de elucidação, de você saber o que aconteceu, inclui crime em flagrante. Então, assim... Gente, não dá nada mesmo, não. Nossa. É ridículo. É bizarro? É bizarro. Mas é o Rio de Janeiro como ele é em sua essência. Muito sinistro, Cecília. Olha, a gente realmente está indo pro final. Eu ficaria aqui horas e horas falando com você, porque é isso, né? As pessoas precisam saber a verdade, né? Preciso falar e ao invés de esconder e ignorar esse processo. Eu queria voltar, né, agora para você, com todo esse trabalho, né? Como tudo isso impacta a sua história. Qual tem sido o custo, né, de dedicar a sua vida à cobertura da segurança pública, né? Quem era a Cecília de tempos atrás e quem é a Cecília hoje? Alguns cabelos brancos, algumas rugas, algumas noites sem dormir, algumas preocupações. Eu mencionei aqui o desalento que bate às vezes, assim, do tipo, o desânimo mesmo, sabe? Mas essa sua pergunta é boa, que me lembrou um trabalho que eu fiz ali em 2016 para um filme chamado Olímpia. E eu fiz a pesquisa para esse livro, para esse filme. E eu lembro que é isso, eu estava trabalhando nesse filme, eu tinha acabado de terminar o trabalho com a pesquisa do livro do NEM, mas nesse filme eu pesquisava conexões políticas. E eu falei, eu prefiro pesquisar traficante. Porque eu tenho, assim, eles estão absolutamente à margem da lei.
Então, assim, é isso mesmo que eu espero deles. Mas eu conseguia ver pontos dentro dessa outra pesquisa que são as pessoas, entre aspas, dentro da lei, que são as responsáveis por conduzir políticas que afetam as nossas vidas. Aquilo eu falei, meu Deus do céu, eu realmente prefiro trabalhar só com tráfico e milícia mesmo, porque trabalhar com política é muito mais desalentador. Nossa. Então, assim, apesar do trabalho que eu faço ter toda essa desgraça envolvida, eu acho que cobrir política é pior. Que sinistro. Muito sinistro. Você sai de BH, estuda lá, roda o mundo, vem no Rio de Janeiro e finca essa bandeira e fala, cara, eu vou trabalhar olhando tráfico, polícia, segurança pública, todo esse caos e vou comunicar sobre isso. Como é que é para os seus familiares, as pessoas próximas? Como é que foi esse período aí? Minha mãe falou que não gosta de ver nada que eu produza. Ai, meu Deus. Pra ela continuar dormindo, né? Sim, meu Deus. Então, assim, eu entendo. Muito bom. Qual a sua relação com o território de BH hoje? Olha, não muita. Por quê? Muitos traumas. Muitos traumas, porque é isso. Eu passei ali uma parte da minha vida que eu era muito imersa naquela religiosidade que me quebrou um bocado, Sim. sabe? Então, assim, fica tudo muito misturado. Apesar de eu ter excelentes conexões e lembranças com pessoas e situações específicas, do tipo, foi onde eu conheci o samba. Legal. É onde eu fiz grandes amigos. Era periferia lá onde você cresceu ou não? Era uma... Subúrbiozão. Era um assim. subúrbiozão, assim. Legal. Era uma área industrial. Porque não é BH, é Contagem. É uma cidade legal. do ladinho. Então, assim, é 1 hora de BH. Mas é isso, era uma cidade industrial com nada. Aí, quando eu fui crescendo assim, foi aparecendo umas coisas. Mas é isso, sempre tudo muito distante. Então, minha conexão assim mais específica com BH foi quando eu comecei a trabalhar e eu circulava, porque era assim, BH era a cidade. Eu morava em outro lugar, entendeu? Então, assim, foi onde eu descobri muitas coisas em relação à cultura, em relação à vida, porque é isso, né? Eu abri mais meus olhos e minha mente, assim, quando eu fui lá pra cidade pra fazer faculdade. Porque, assim, quando eu fiz o cursinho pré-vestibular, eu não sabia pegar ônibus sozinha ainda. Pra vocês terem a noção, assim. Sim, sinistro. Eu tenho uma amiga, Adriene, que eu comecei a trabalhar, eu tinha 16 anos. Eu trabalhava numa fábrica que fazia válvulas pro coração. E a Adriene trabalhava ali comigo. Então, quando ela foi fazer vestibular, ela falou, eu vou te ensinar a pegar o ônibus pra você chegar lá no cursinho, você faz o curso e volta pra casa. Então ela realmente me pegou pela mão e falou, você desce, vou te abrir a porta do ônibus, falou, agora a gente desce aqui é onde você vai estudar. Então, assim, é isso, eu era muito bicho do mato. Isso é incrível. Então né? tem todas as... É complexa a minha relação com Minas. Cecília Oliveira nos dando a honra aqui no CriaCast, gente. Eu vou te passar uma última pergunta pra gente encerrar. Você lida com coisas muito duras, né? E você tem memórias muito positivas, mas também duras, né? Do seu pai, que com 12 anos partiu, né? De lidar com todo esse processo, trocar de cidade, passar por violência. Mas o tempo inteiro você fala dessas coisas, dessas memórias ou dessas situações fortes e duras com uma leveza muito grande, com um sorriso enorme, né? Da onde vem a sua inspiração de continuar motivada e mesmo vendo tantas coisas que fazem desacreditar, continuar acreditando, porque você segue, você tá querendo construir algo, o que te motiva? Eu não tenho essa resposta. Incrível. Eu não sei dizer, assim, de pronto, o que seria. Mas eu acho que, sei lá, alguma coisa do tipo, a gente tá aqui e a gente precisa seguir. Não tem outro jeito. É isso. Precisamos seguir. Maravilhoso, te agradeço. Bom demais te receber aqui nesse CriaCast, porque você resolveu dar um passo, né? E
a sua forma de comunicar, as iniciativas que você teve, as suas atitudes trazem possibilidades diversas para muitas pessoas mais, né? Então, o seu caminhar, por mais doloroso e difícil que seja, pode ter certeza que constrói acreditar e vira ferramentas, né, de possibilidades de construir outras realidades que não sejam só essas duras que a gente lida tanto, né? Então, eu fiquei muito feliz de te receber, a gente já troca tanto, a gente já se encontrou tanto no front, e eu queria muito poder ter esse momento da gente trocar, falando sobre o nosso front, mas num ambiente com mais leveza. Então, fiquei muito feliz de te ter aqui hoje. Eu fico muito feliz da gente continuar essa caminhada junto. É muito bom dividir a vida com você. Tamo muito obrigada. junto. Prazerzão. É isso, galera. Lembrando que o CriaCast é uma produção da Carta Capital com o apoio do programa Bora da Ambev, uma plataforma de inclusão produtiva que vai impactar 5 milhões de brasileiros e brasileiras com oportunidades de emprego e renda até 2032. E aí, curtiu? Então vem aqui que o papo é reto. Esse foi CriaCast com Raul Santiago. Um conteúdo para quem tá ligado em tudo que rola nas ruas e nas redes.